Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola sobre as famigeradas pesquisas eleitorais. De acordo com o dicionário, fraude é qualquer ato ardiloso praticado com o intuito de ludibriar, de enganar alguém. Com base nesse conceito, eu proponho uma reflexão à nossa audiência. Numa eleição, a manipulação de dados ou a fabricação de estatísticas para influenciar a opinião pública caracteriza ou não uma fraude contra a democracia? Bom, por hora, vamos aos números escandalosos do IPEC, o antigo IBOPE. Na pesquisa encomendada pela Rede Globo, divulgada nesta segunda-feira, 26 de setembro, a menos de uma semana da eleição, Lula da Silva, um ex-condenado por corrupção, que ficou 580 dias preso em razão dos crimes que praticou, aparece vitorioso já no primeiro turno, com 52% dos votos válidos e 18 pontos de vantagem para o segundo colocado, Jair Bolsonaro, que tenta sua reeleição. Segundo a apuração da Poder Data, dentre todas as pesquisas, até aquele momento, a do IPEC é a que apresenta a maior diferença percentual entre Lula e Bolsonaro. Usando como referência os números de 2018, Lula teria aí 19 milhões e 200 mil votos a mais que o atual presidente. Uma verdadeira lavada. Mas será que esse resultado tão favorável ao partido que saqueou o Brasil tem algum lastro na realidade dos fatos? É mesmo possível que Lula saia da cadeia para a vitória já no primeiro turno? Vamos começar analisando a metodologia do IPEC, mais especificamente o perfil dos entrevistados. E para encurtar o papo, vamos focar naqueles estratos sociais em que cada um dos candidatos mais se sobressai. No caso do Bolsonaro, nós podemos destacar o voto dos eleitores evangélicos e com ensino superior. Já no caso do Lula, de acordo com as estatísticas, o principal eleitorado é a população mais pobre e menos escolarizada. A amostra do IPEC, assim como a do Datafolha e de outros institutos, considera que mais da metade dos brasileiros tem renda familiar mensal de, no máximo, 2 salários mínimos. Mas, com toda a vênia, há muitos indícios de que esse dado, ou melhor, esse chute, está completamente equivocado. E eu vou citar só algumas evidências que corroboram essa afirmação. Segundo a última pesquisa de orçamento familiar do IBGE, concluída em 2018 e publicada em 2019, essas famílias que têm renda até 2 salários mínimos representavam menos de 25% do total de lares brasileiros. De lá para cá, a taxa de desemprego caiu de 12% para 9%. De lá para cá foram criados mais de 4 milhões e 500 mil empregos formais. De lá para cá, a população ocupada no mercado de trabalho atingiu o recorde histórico. E de lá para cá, o governo ampliou o Programa Nacional de Renda Básica. Antes, eram 13 milhões de famílias recebendo aí, em média, R$ 191 de Bolsa Família. Agora são 21 milhões de famílias recebendo R$ 600 de Auxílio Brasil. Não é plausível que de 2018 para 2022 o número de lares de baixa renda tenha mais que dobrado, saindo de 23% para 52%. Mesmo com a pandemia, com a seca, com a guerra e com a inflação global, as coisas vêm melhorando desde o governo Dilma, não piorando. Portanto, esse grupo demográfico mais suscetível ao Lula, o eleitor de baixa renda, está sendo hiperrepresentado nas pesquisas, o que compromete o resultado dos levantamentos. Mas além de contabilizar votos que não existem a favor do PT, essa distorção estatística reduz a amostra da classe média, que é muito mais alinhada com o Bolsonaro. Aliás, agora é um ótimo momento para a gente lembrar o que a doutora Marilena Chaui, ideóloga do PT e mentora intelectual do Lula, pensa sobre a classe média brasileira. Reparem nesse discurso de ódio aplaudido aí às gargalhadas por Lula da Silva. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Fora do comum é ver alguém ser aplaudida por um ex-presidente da República depois de afirmar que odeia milhões de pessoas. Daí a gente percebe de onde vem a retórica agressiva e odiosa de Lula da Silva, um candidato que insinua que policial não é gente, que chama agricultores de reacionários fascistas, que acha que quem mora no interior é capial, bruto e ignorante, que diz que as famílias de classe média deveriam consumir e ostentar menos, e que classifica os valores conservadores da família como uma pauta atrasada. Mas calma que o showzinho da guru intelectual do Lula tá só começando. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é
é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Fim do PT, né? Porque, de acordo com o próprio IPEC, Bolsonaro lidera em todas as faixas de renda acima de 2 salários mínimos. E voltando àquela pesquisa do IBGE, 49% dos lares têm renda entre 2 e 5 salários mínimos. Essa é, de acordo com as estatísticas oficiais, a maior parcela da sociedade brasileira. E ela tende a votar em Bolsonaro. Mas por falar em classe média e defesa da família, vale ressaltar que a pesquisa do IPEC tem apenas 25% de evangélicos entre os seus entrevistados. E nós já demonstramos em outra edição desse programa que os evangélicos constituem pelo menos 33% do eleitorado e eles votam em peso contra a esquerda. Em síntese, pessoal, as amostras do IPEC e de vários outros institutos estão completamente viciadas a favor do Lula. As amostras superestimam o eleitorado do Lula e subestimam o eleitorado do Bolsonaro. Juntando essa constatação com o fato de que a abstenção tende a ser muito maior entre os eleitores do Lula, seja por perfil socioeconômico, seja por falta de engajamento mesmo, a gente pode afirmar com convicção: Lula não vai ganhar no primeiro turno. Não tem a menor chance. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.